Salve pessoal, eu acabei de receber essa pergunta aqui, eu achei ela super oportuna, super importante para responder, gravando um vídeo e conversando com vocês um pouco sobre esse problema que acaba afetando muito a vida de qualquer estudante, de qualquer escritor, de qualquer pesquisador, o que é bem comum e nada assim fora da do padrão, assim, da vida de alguém que remete e está voltado somente à questão da intelectualidade. Bom, acho que ninguém nasce pronto, acho que quando alguém decide se dedicar totalmente aos estudos, como pesquisador, como escritor, como leitor, como estudante de modo geral, nós acabamos, né, nos aperfeiçoando ao longo do tempo. E, obviamente, aquilo que eu sabia há 10 anos é bem menor do que aquilo que eu sei hoje, e a forma como eu acabava fazendo os meus textos há 10 anos é bem diferente de como eu escrevo hoje. Por quê? Porque a gente vai, com o tempo, a gente acaba se aperfeiçoando cada vez mais. Por quê? Porque é muita prática, rotina de estudos, etc. Então, alguém que, por exemplo, está na graduação e alguém que está acabando o pós-doutorado, são realidades diferentes. São duas pessoas a partir de uma história diferente. Alguém que está na graduação está começando a estudar, está começando a escrever e, portanto, vai ter bem mais dificuldade do que alguém que está lá no fim do percurso, né, da vida acadêmica, intelectual, que é o doutorado, enfim, estágios de pós-doutorado e como docente, como pesquisador também. Bom, eu lembro que isso me afetou muito, acho que no mestrado nem tanto, mas no doutorado sim. Eu fiz o mestrado de 2008 a 10 na PUC, do Rio Grande do Sul, e eu na época apenas estudava, né, como se fosse pouca coisa, né, mas era estudante em tempo integral, eu passava aí o dia todo estudando, pesquisando, escrevendo. Porém, no doutorado, que foi de 10 a 14, eu acabei entrando como docente numa universidade. Então, eu era aluno do doutorado e era também professor universitário. Mas eu estava começando a dar aula, isso significa que eu tinha que preparar muitas disciplinas que eu nunca tinha trabalhado em sala de aula, porque era tudo novo, enfim, eu só tinha experiências em cursinhos, em ensino médio, mas nunca experiência universitária. Portanto, na universidade nós acabamos dando várias disciplinas aí que muitas vezes nós nem pesquisamos durante o mestrado, o doutorado ou mesmo a graduação, né? Lembro que uma das disciplinas que eu trabalhei lá no início foi filosofia da educação, e foi um tema esse que eu acabei nem estudando muito, porque eu fiz bacharelado na graduação, não tive filosofia da educação. E depois no mestrado e doutorado eu pesquisei em áreas diferentes, né? Metafísica e epistemologia no mestrado, filosofia do direito no doutorado. Mas eu acabei entrando numa disciplina que eu nunca tinha muito pesquisado, lido sobre o tema a partir dos autores, e acabei trabalhando ela em sala de aula. Isso significa que eu tive que me dedicar muito às leituras básicas daquela disciplina. Bom, por isso mesmo, acho que nessa época de doutorado, principalmente os 2 primeiros anos, de 2010 a 14, eu tive, assim, um grande bloqueio. Um bloqueio, assim, que não me deixava escrever quase nada. E meio que isso me deixou meio que desesperado. Eu lembro que eu pensei em mudar várias vezes de tema, porque como assim agora? Tô na metade do doutorado, não fiz nada ainda, enfim. E isso afeta muitas pessoas. Eu vejo assim hoje, como orientador, como professor, muitos alunos meus acabam me procurando e falando isso, que tá com bloqueio, que não tá conseguindo escrever, que não tá conseguindo terminar o projeto de pesquisa, que não tá concluindo o capítulo 1 da monografia, ou mesmo do mestrado, da dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Enfim, isso é muito comum. Então, quem está passando por isso, não se preocupa, porque isso é meio que comum na vida de um pesquisador. Bom, então alguns fatores que acabam gerando isso na vida de pesquisadores, eu até separei alguns fatores aqui. O primeiro que eu separei é o excesso de trabalho. E isso eu percebi claramente no meu caso. Por quê? Porque eu dava no início, 4, 5 disciplinas, o que nem era tanto, porque depois eu comecei a dar 10, 11, 12 disciplinas. Mas no início eram 4, 5 disciplinas inéditas. Eu tive que preparar do início ao fim todas as aulas. Isso significa que eu passava boa parte da semana preparando aulas. E eu era doutorando, né?
Como assim, né? E a pesquisa, né? Não tinha tempo, eu acabava fazendo minha pesquisa do doutorado no sábado de tarde e domingo, durante o dia todo, porque de segunda a sábado de manhã, eu passava o tempo todo preparando as aulas que eu ia dar durante a semana. Então, o excesso de trabalho acaba tirando o tempo precioso de vocês, que é o tempo da pesquisa, que é o tempo de estar apenas voltado à pesquisa e tentando melhorar ela ao máximo. Como segundo fator, isso acaba gerando o cansaço físico e mental. E isso também afeta muito a vida do pesquisador. Eh, Estar cansado fisicamente e mentalmente não gera, acaba te atrapalhando e tu não consegue produzir muito. Textos, artigos, partes da dissertação, partes da tese, partes da monografia, ou mesmo um projeto de pesquisa. Isso acaba atrapalhando bastante e me atrapalhou muito também porque eu lembro que passava os dias voltado para as aulas, sábado e domingo, que era um momento de descanso, não conseguia descansar porque eu tinha que preparar e pesquisar de forma muito superficial e por pouco tempo aquilo do meu projeto, né, de pesquisa e também da tese de doutorado, e eu não tinha muito tempo para isso. E os últimos dois fatores que me atrapalharam bastante nesses 2 primeiros anos de doutorado, 2010 e 11, 11 e 12 basicamente, porque eu entrei na metade de 2010, foi o perfeccionismo, né? Isso atrapalha bastante, porque parece que nunca tá bom, tu sempre tem que melhorar. Não, aqui não tá bom, tem que refazer. E aí vai, né? E o último fator, a falta de conhecimento. Por quê? Porque se tu tá trabalhando com algo e tu tem pouco tempo de estudo e tu tá cansado mentalmente, fisicamente, tu não vai conseguir ler aquilo que tu precisa ler. Tu não vai conseguir pesquisar aquilo que tu precisa pesquisar. E a falta de conhecimento atrapalha muito, muito mesmo. E é um dos principais fatores aí que geram o bloqueio. Por isso, as soluções que eu destacaria aqui primeiramente, faça uma pausa. Se tu consegue fazer uma pausa, se tu tá cansado, se tu não tá conseguindo ir para frente na tua pesquisa, faz uma pausa, descansa, calma, né? Tira um tempo, porque depois tu volta com gás, tu volta com força total. E aí sim, depois da pausa, depois do descanso, foca total na pesquisa. Aí é pesquisa, é foco na pesquisa e se volta totalmente a ela. Claro que daí tu tem que ter esse tempo, né? Se tu trabalha, como eu disse lá no meu caso, complica bastante. Aí tu tem que encontrar alguma forma para encaixar isso durante a semana também, né? Dormir menos, sei lá. Mas volta com tudo para pesquisa e tem uma organização. E quando eu falo de organização, né, eu cuido muito dos horários fixos, do tipo, eu tenho o meu horário de estudo, hoje, isso já faz, desde a época, desde 2003, basicamente, quando eu entrei na graduação, até hoje, eu tenho horário fixo de estudos. Eu sei, durante a semana, todos os dias, de tal hora a tal hora eu estarei estudando, eu sei disso. Então eu meio que me organizo mentalmente para estar 100% do tempo, né, focado no estudo quando eu estou estudando e não pensando em outra coisa. Então, ter uma organização nesse sentido de horário te ajuda também a te organizar mentalmente para estudar, e isso acaba contribuindo bastante. O ambiente, obviamente, é importante, né? Um ambiente voltado para a pesquisa, para os estudos, e não um ambiente cheio de distrações, do tipo celular. Claro que daí tem problemas outros aqui, do tipo família. Tu mora com a tua família, tu mora com irmãos, tu mora com... Aí complica bastante. Mas tenta reservar aquele momento de estudos, aquelas 2, 3, 4 horas que tu vai estudar, apenas para isso, e evita ao máximo qualquer distração. Tenta ficar totalmente voltado aos estudos e... Sei lá, eu sei que cada caso é um caso, né? Cada realidade aí, cada estudante tem a sua realidade e tem que meio que pensar a partir da sua realidade. Mas isso de ter um momento e de se organizar para não ter distrações acaba sendo bem importante. Isso me ajudou bastante na época também para concluir o doutorado, que eu concluí ele em 2014. E no final eu consegui, né? Eu tive os dois anos iniciais assim de bloqueio total, mas depois os 2 últimos anos, com a minha organização, eu acabei voltando com tudo e consegui concluir indo super bem, enfim.
Concluindo esse vídeo, o que eu quero destacar, para concluir, é que nós temos que aprender a amar aquilo que nós fazemos. Então, se tu é um estudante, se tu é um pesquisador, se tu é um professor, tu tem que amar isso. E no momento que tu ama aquilo que tu faz, tudo flui naturalmente. O momento da pesquisa, o momento da escrita, o momento que tu está fazendo a tua monografia, a tua dissertação, a tua tese, por exemplo, o teu artigo, o teu trabalho de faculdade, ou o teu texto, né? Se tu for um autodidata, tu tem que amar isso. Tem que ser algo que tu ama. E tu tem que sentir prazer estar aí nesse momento produzindo. Não tem que ser algo assim, ai, que ruim, né? Não, tem que ser algo assim que tu está aí totalmente porque tu tem que estar aí. A tua alma está totalmente voltada a isso. Então, amando aquilo que a gente faz, tudo flui naturalmente e as coisas acontecem. Enfim, pessoal, esse foi mais um vídeo onde eu acabei respondendo uma pergunta que vocês me enviaram. Então, eu acabo recebendo muitas perguntas pelo Instagram. Quem não me segue pelo Instagram, me segue, porque por lá eu acabo conversando bastante com vocês também. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.